Bom, então aqui no caso, né, o nosso último diagrama, nós vamos trabalhar com o diagrama de Ellingham, né, Ellingham, e aqui nesse diagrama podemos observar qualitativamente, depois que a gente entende fica mais fácil também, né, de entender os processos de oxidação, né, ou de redução, né, de um metal, tá certo? Então, geralmente na natureza a gente tem os metais, principalmente os metais de transição, né, e os outros metais, metais alcalinos terrosos, estão sempre na forma oxidada. Nós podemos perceber aqui se é possível reduzir esses metais, né, por exemplo, utilizando carvão, no forno de carvão, né, um alto forno com coque, né, ou com carvão ativo. Né. Então, nesse caso aqui, nós podemos observar no diagrama de Ellingham, né, se é possível fazer a redução, né, de um minério, de um certo metal, a um metal elementar, né, o metal no estado zero, tá certo? Por exemplo, aqui, né, sabemos que nós conseguimos no alto forno de carvão reduzir a hematita ou os minérios de ferro a ferro zero, né? Já outros elementos, por exemplo, como a prata, né, os metais alcalinos terrosos, vai ser muito difícil a gente conseguir esses elementos na forma metálica, né? E ainda mais se for no forno de carvão, né, que tem bastante oxigênio ali dentro, alguns elementos, mesmo que a gente consiga, eles vão reagir facilmente, e ainda mais a uma alta temperatura, né, vão reagir com oxigênio, e aí vai ficar muito pouco tempo, né, não vai ser muito produtiva a redução desses metais que são altamente reativos, né, no seu estado elementar, né. Então, aqui no diagrama de Ellingham, resume as dependências das energias livres de Gibbs, né, padrão, de formação dos óxidos metálicos e, consequentemente, pode ser usada para determinar a temperatura na qual a redução pelo carbono ou monóxido de carbono torna-se espontânea, tá certo? Então, aqui nesse caso, né, só enfatizando que esses delta G da reação é a reação de oxidação, ou seja, o processo de oxidação, por exemplo, de carbono a CO2, de monóxido de carbono a dióxido de carbono, e aqui no caso de carbono a monóxido de carbono. Então aqui está representado para o carbono, né, qual que é o reagente, o produto, ou o processo de oxidação, e no caso dos metais está apresentado só a forma oxidada, né, mas aqui nesse caso só para reduzir, né, ou para não ficar muitas informações, ficar muito confuso, colocou-se só o produto da reação, né, a forma oxidada. Mas aqui no caso, como que é o processo de oxidação do metal na forma elementar para o metal na forma oxidada, tá certo? Mas o nosso intuito desse diagrama é fazer a reação inversa, né, ou seja, indo da forma oxidada, a forma de óxido, para o metal, né, na forma elementar. Né? Então, a ideia é oxidar o carbono, o monóxido de carbono, e reduzir o metal a metal zero, tá certo? E aí observar se esse processo é possível, certo? Então, aqui, para a gente analisar, né, esse diagrama de Ellingham, nós precisamos observar aquela reação anterior que eu mostrei, né? Processo de oxidação e redução, né, de um processo, como a gente viu lá no diagrama de Latimer, né, a equação global vai ser a somatória das equações parciais de um processo químico. Então, nós temos o processo de oxidação do carbono, né, e tem um ΔG associado. E temos o processo de redução, né, de um óxido de um metal indo ao metal zero, né, e esse processo de redução, né, o ΔG no sentido direto tem um valor, o ΔG inverso vai ter o sinal trocado, tá certo? E aí, nesse caso, nós podemos fazer a somatória dos ΔGs. Se o ΔG final da reação global for menor do que zero, significa que o processo é espontâneo,
certo? Então, a variação da energia livre, a energia livre de Gibbs, né, padrão de reação para a formação de um óxido metálico e monóxido de carbono em função da temperatura. A formação do monóxido de carbono a partir do carbono pode reduzir o óxido metálico a metal para as temperaturas mais altas do que o ponto de intersecção das duas linhas, certo? Então, por exemplo, aqui nós temos ali os cruzamentos das linhas no diagrama de Ellinger. A partir da intersecção, muda o sinal da equação global, tá certo? Então, por exemplo, aqui nós temos o ΔG aqui do carbono indo ao monóxido de carbono, tá certo? A partir de um certo ponto aqui, o que vai acontecer? O ΔG da reação do monóxido de carbono vai ser menor do que o ΔG da reação aqui de oxidação aqui do metal indo ao óxido do metal, tá certo? Então aqui o que vai acontecer? Se esse valor for menor do que esse valor, vamos supor aqui que é zero aqui, né? Aí a partir daqui começou a ficar, por exemplo, aqui no caso 5. Aqui começou a ficar menos 1, nesse ponto aqui é menos 1, e esse aqui é mais 1, tá certo? E aqui o que vai acontecer? Esse valor aqui sendo menos 1 e esse aqui sendo mais 1, no sentido direto para a formação do óxido. Só que a gente inverte a reação de redução do óxido do metal indo ao metal, tá certo? Então, ali o que era, né, mais 1 vai ficar menos 1, tá certo? Então, menos 1 mais menos 1 vai ficar menos 2, certo? E o ΔG global vai ficar negativo, menor do que zero, e o processo é espontâneo, né? Mas aqui o importante, e mesmo que os dois fossem negativos ou positivos, esse tendo um valor menor e esse aqui invertendo o sinal, né? Esse aqui vai ser maior, invertendo o sinal vai ficar menor do que esse aqui, né? E no final o processo sempre vai ser negativo. Se aqui a partir desse ponto o carvão indo a monóxido de carbono ou o monóxido de carbono indo a CO2, né? Mas se a partir desse ponto esse valor aqui, né, o ΔG da oxidação, né, for menor do que o ΔG da redução, isso significa que o processo vai começar a se tornar espontâneo, tá certo? Então esse valor aqui sendo menor do que esse, a somatória dos dois aqui ΔGs finais aqui, esse aqui processo inverso, o sinal vai inverter, mas aqui a somatória desses ΔGs aqui começará a ser negativo. E o ΔG vai começar a ficar negativo, né? Então vai ficar o processo espontâneo, ok? Então vamos supor aqui, pegar um exemplo, né? Fazer na prática aqui para ver se fica mais claro, né? Então a partir de um certo ponto, se a linha do monóxido do carvão, né, indo a monóxido de carbono, dióxido de carbono ou monóxido de carbono indo a CO2, né, for menor do que o do metal que a gente está analisando, né, o processo começa a ficar espontâneo, ok? Esse assim, a visão, né, qualitativa. Se a partir, por exemplo, aqui o zinco, né, já tem o óxido de zinco ali. Vamos pegar já o exemplo, né? Qual a temperatura mais baixa na qual o óxido de zinco pode ser reduzido a cinto metálico pelo carbono? Qual é a reação global nessa temperatura? Então, aqui no caso, o óxido de zinco, né, sendo reduzido, né, pelo carbono, né? Então, aqui, ó, nós podemos perceber aqui que começa a se cruzar aqui o óxido de zinco com o carbono, né, o carbono que ele está pedindo, né, o carbono, aqui o carbono indo a monóxido de carbono, a partir deste ponto aqui, a linha aqui do
carbono e monóxido de carbono, o ΔG vai ser menor do que o do óxido de zinco, né? Então, a partir deste momento aqui, a gente começa a conseguir obter zinco, óxido de zinco a zinco metálico pela redução pelo carbono, né? Então, aqui, qual a temperatura mais baixa? Então, a partir dessa temperatura, né, acima dessa temperatura, eu começo a conseguir reduzir o óxido de zinco a zinco metálico. E aí, essa temperatura aqui, né, se a gente pegar de 1000 a 1500, mais ou menos aqui, nesse ponto, seria mais ou menos 1050, 1080, né, graus aqui, aproximadamente. Só se eu conseguisse colocar uma régua aqui, se tivesse impresso, né, conseguir colocar uma régua, eu posso saber aqui com mais precisão qual seria a temperatura mínima que eu consigo começar a reduzir o óxido de 5 a 5,0 com o carbono, tá certo? E qual que é a equação global, né? Acho que na próxima transparência acho que eu mostro, só mostrar, né? Eu vou falar na goela, né? Como que é a equação global, mas está pedindo qual é a reação global nessa temperatura. Então aqui no caso, deixa eu ver, aqui não está mostrando do óxido de zinco. Mas aqui a equação global seria, né, monóxido de carbono. Deixa eu só. Bom, eu vou fazer o vídeo interativo e aí eu mostro o vídeo interativo a equação global, né? Mas assim, no caso vai ser, né, pelo balanceamento da equação e reduzindo a equação, vai dar óxido de zinco mais carvão, né, o carbono, vai resultar em monóxido de carbono e zinco, tá certo? Então essa seria a equação global. Não coloquei aqui na transparência, mas eu tento colocar lá no vídeo interativo que eu construí com esse vídeo, tá certo? E aqui, eu acho que no segundo caso a gente tem qual a temperatura mínima para a redução do óxido de manganês pelo carbono, né? Então aqui, se a gente pegar aqui o óxido de manganês, né, ele vai começar a se cruzar aqui no caso, a partir deste ponto aqui, né, temos o óxido de manganês, a partir desse ponto que o carbono aqui começa a ficar aqui, né, o ΔG da reação da oxidação do carbono começa a ficar menor do que a reta aqui do óxido de manganês, certo? E aí, nesse caso, a partir aqui, mais ou menos, né, 1900 graus aqui, a partir dessa temperatura, né, que a gente começa a conseguir a reduzir o óxido de manganês a manganês zero. Manganês não, magnésio, né? Só que o grande problema aqui é que é uma alta temperatura com contato com oxigênio, né? E aí o manganês, né, quando a gente já queimou, manganês não, magnésio, né? Já queimou o magnésio no laboratório e viu que ele, né, é altamente exotérmico, né? A reação de oxidação. Então, por isso que o manganês, apesar de ser possível aqui obter com carvão, né, num alto forno, né, de carvão também está envolvido oxigênio, envolvido, né, alta temperatura, e ele pode não ser estável, e aí reagir fortemente com o oxigênio, produzindo bastante calor e vai explodir o forno de carvão, né? Então, por isso que, assim, termodinamicamente é possível obter, né, manganês a partir do carvão, só que ele vai reagir de novo, assim que produzir, vai reagir ali, formando óxido de manganês, de magnésio de novo, certo? Tem esse problema com manganês e magnésio, né? Acho que talvez Freud explique. Ou não, né? Magnésio e manganês não tem nada a ver um com o outro. Tá certo? Então aqui nesse caso é possível, né? Mas talvez na prática não seja possível pela alta reatividade do magnésio, né? Nem meio reacional. Bom,
E aqui determine a temperatura em que o óxido de cálcio pode ser reduzido pelo carbono, né, com a produção de monóxido de carbono. A reação é espontânea abaixo ou acima desta temperatura. Equacione as semi-reações e a equação global. Então aqui o óxido de cálcio, né, a mesma coisa. Ele vai se cruzar aqui a partir de 2000, né, talvez 2100 graus, né, 2100, 2200 graus. Né, eu consigo começar a obter aqui o óxido de cálcio, tá certo? E aí, nesse caso, por quê? Porque aqui o ΔG da reação da oxidação do carbono, né, vai ser menor do que o ΔG, né, da redução do óxido de cálcio, certo? E aqui, nesse caso, temos a equação global, né, então acima de 2150, né, aqui mais precisamente, né, o ΔG será negativo e a reação será espontânea. Então, a reação global aqui, carbono oxidando a monóxido de carbono, e aqui óxido de cálcio indo a cálcio metálico. Né? Então, aqui vai cortar os oxigênios, vai ficar, assim como o anterior, né, do óxido de zinco, né, aqui no caso do óxido de cálcio, o cálcio indo a monóxido de carbono e o óxido de cálcio indo a cálcio metálico. Né? Equaciona as semi-reações e a equação global. Okay? Então aqui é mais para ter uma visão mais qualitativa, né, do ΔG da reação global aqui, que é a somatória dos ΔGs parciais. Lembrando, ó, que aqui no caso, se a gente fosse calcular, né, aproximadamente, né, então nós temos 1000 menos 500 menos 1000, aqui menos 600 menos 700, pouco mais aqui de 700, né, um pouco menos, né? Então aqui seria, por exemplo, uns menos 720. Então aqui, por exemplo, vamos supor que aqui, a partir desse ponto, essa daqui, nesse sentido, né, seria menos 725. E aqui no caso seria menos 715, só que no processo inverso, né, seria mais. Né? Então, na redução, esse aqui é o processo de oxidação, o processo inverso seria a redução do metal. Então, seria, por exemplo, para o óxido de cálcio, se tornaria um pouquinho depois daquele ponto, né, seria, vamos supor aqui, aproximadamente, né, menos 715, só que o processo de redução seria mais 715. Né? Então, se a gente pegar, né, aqui a redução aqui do monóxido de carbono seria a oxidação, né, do monóxido de carbono seria menos 725, por exemplo, e aqui a oxidação do cálcio, ou a redução do cálcio, confundindo tudo, né? Aqui a oxidação do monóxido de carbono seria menos 725 e a redução aqui do cálcio, do óxido de cálcio indo a cálcio, seria mais 715, tá certo? Que inverteu, né? Aqui era negativo, inverteu aqui, inverte o sinal do ΔG, aqui aproximadamente, né? Uns, mais 715. Então, menos 725 mais 715, o ΔG aqui seria menos 10, tá certo? KJ por mol, ok? Então aqui, a partir desse ponto, só um exemplo, né, aproximado, a partir desse ponto, o ΔG da oxidação do monóxido de carbono ficou mais negativo, né, do que o do óxido do metal, mas o metal inverte o sinal, vai ficar positivo, mesmo assim a somatória, a partir desse ponto, vai começar a ficar negativa. Né? Então, a partir deste ponto, o processo começa a se tornar espontâneo. Então, e aí, conforme vai aumentando a temperatura, essa variação aqui da reação global começa a ficar cada vez mais negativo e o processo fica mais espontâneo e fica mais fácil de reagir e produzir aquele metal, né? Quanto maior for a temperatura. Só temos que tomar cuidado para não
o metal também no caso do metal, do ferro, né? A gente consegue obter ele na forma líquida, né? E a temperatura se estabiliza, mas em alguns metais, se a temperatura for muito alta, ele começa a se oxidar com oxigênio ou com alta temperatura, ele começa a reagir não mais com monóxido de carbono, mas com as outras espécies que estiver ali no meio reacional, certo? Mas aqui no caso, temos informações qualitativas sobre a produção desses metais, né, por meio da eletroquímica, né, e aqui na indústria dos metais, aqui como eles são obtidos. Então, como nós vimos, alguns processos a gente consegue obter, né, no forno de carvão, outros precisamos de eletrólise ou de um outro metal, né, com potencial de oxidação maior, para reduzir um outro metal a metal zero, certo? E aqui nesse caso o diagrama de Elling é só para um alto forno de carvão, né, quais são os processos e qual a temperatura que esse processo começa a se tornar espontâneo. Ok? Então é isso. E terminamos, eu acho, eletroquímica. Né? E aí eu vou ver se eu tenho uns exercícios resolvidos, uns vídeos de exercícios antigos. Vou rever se os vídeos estão legais ou se eu refaço, né, os vídeos de exercícios, né, mas tem vários exercícios legais e depois também liberar a, a atividade, né, para vocês resolverem atividade individual, certo? De eletroquímica. Ok? Então, até mais.